Bom dia, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Marcos Vinícius Galvão. É, Estou como esse personagem aqui nessa história da vida, né? Nessa novela, começando a vislumbrar essas possibilidades num caminho de autoconhecimento e espiritualidade. Reconheço ainda a minha pequenez, né? Diante da dimensão e toda a sabedoria, né? Contida nesse caminho, né? Essas infinitas possibilidades, né? De se adquirir sabedoria com todas as nossas experiências, né? Então eu estou começando a vislumbrar agora essa possibilidade de que, na verdade, quando eu falo que eu sou o Marcos, o correto seria falar eu estou como Marcos agora. Eu estou aqui vestido esse personagem, vivendo a minha história de vida, né? E durante muito tempo eu vim acreditando que essa história que eu conto de mim mesmo quando eu vou me apresentar, quando eu conheço alguma pessoa, como agora na apresentação desse vídeo, sempre resume, né, e definisse a minha existência. Só que o salto se dá quando você começa a reconhecer que na verdade existe um algo mais por trás dessa casca, né, por trás desse veículo que nós estamos aqui utilizando nesse plano, né, nessa novela na qual onde a gente interpreta um personagem, né? Então esse personagem aqui nessa novela de vida é o Marcos. A ideia de gravar esse vídeo surgiu ontem à noite, quando eu voltei do Espaço Xamânico Monte Líbano, né? Que fica na Fazenda Monte Líbano, no quilômetro 88, indo para Jaú, lugar de elevados ensinos, né? Onde acontecem trabalhos xamânicos com o uso da sagrada bebida ayahuasca. Depois eu posso encaminhar melhor e fazer um outro vídeo explicando só um pouco sobre o xamanismo, né? Esse caminho espiritual que eu encontrei e que vem me trazendo muitas reflexões, né? Promovendo a partir dos trabalhos, né? E das vivências, né? Com as pessoas, né? Que eu fui conhecendo ali, foram me trazendo uma capacidade de olhar para algumas questões de uma maneira um pouco diferente da que eu enxergava antes de ter acesso a esse caminho e a essa bebida chamada ayahuasca. Mas numa outra oportunidade eu posso contar um pouco melhor para vocês sobre a ayahuasca. A minha intenção então em gravar esse vídeo quando eu cheguei ontem à noite de lá foi, na verdade, compartilhar um pouco com vocês toda a minha gratidão, né? Como eu falei, eu conheci pessoas que se tornaram muito importantes na minha jornada, né? Foram reencontros aí que acontecem até hoje, né? Em cada encontro que a gente tem lá mensal, lá funcionam 3 institutos xamânicos, né? O Om Mani Padme Hum, o qual eu vim a ser fiscal recentemente por convite do Orlando e da Rosana, mas também lá funciona o Instituto Xamânico Morada do Sol, do Padrinho Paulo, que vem realizando trabalhos aí há um tempo já naquele espaço. Também é oferecido trabalhos ali no Espaço Xamânico Monte Líbano, um instituto que tem o próprio nome de Monte Líbano, que é o do Padrinho Tom, que faz trabalhos fechados, né, às sextas-feiras. Então, no meio de toda essa minha trajetória, conhecendo esse caminho espiritual e tendo contato com esse lugar, eu fui conhecendo diversas pessoas que têm contribuindo muito no meu despertar, na minha jornada de autoconhecimento e na minha vida cotidiana, no dia a dia aqui enquanto personagem, né? Tendo que vivenciar todas as questões de rotina que todas as pessoas têm que vivenciar, que acordar, né? Trabalhar, correr atrás de um sustento para nossa família, né? E para a gente poder sobreviver em meio a essa novela que a gente vive aqui, né? Nesse plano, essa jornada que a gente veio aqui, né? Com o propósito de autoconhecimento mesmo, de resgatar coisas, né? Conceitos que estavam adormecidos em nós, como a própria relação do amor, né? A relação que você tem com o amor, com o conceito de amor, provavelmente está equivocada, porque ela está pautada no fato de um relacionamento amoroso, e tem muito de apego nessas relações, né? Eu não estou aqui para dizer que eu sou o cara ascensionado que tem também propriedade para falar que já sabe tudo dentro desse caminho. Como eu disse, são infinitas possibilidades e a cada experiência eu vou fortalecendo a minha visão e vou me conhecendo, né?
podendo através do espelho dos meus relacionamentos, porque tudo é relacionamento, né? Todas as nossas relações são um espelho, e através delas eu procuro me conhecer melhor. E uma das coisas que eu venho investigando é esse fato do conceito do amor, né? Eu vejo o amor de forma universal, como se fosse a essência, a própria fragrância do ser. Quando eu falo ser com S maiúsculo, estou relacionando com a consciência superior, aquela parte de você que tem essa conexão com algo maior, que não se limita a esse personagem, né? Algo que vai além dessa história que você conta sobre você, o eu sou antes do nome, né? Então, pessoal, como eu estava dizendo, a ideia de gravar esse vídeo foi para demonstrar toda a minha gratidão e falar um pouquinho sobre a gratidão como um estado de espírito, como você cultivar isso no seu dia a dia, você ser grato por todas as suas experiências, pelo simples fato de acordar nessa manhã, de estar tendo essa oportunidade de gravar esse vídeo, de certa forma expor um pouco da minha alegria e da minha gratidão por ter condições de refletir sobre questões, até daquelas que acontecem comigo, porque essas que eu tenho propriedade para falar, das minhas experiências, hoje eu vejo que eu tenho uma capacidade de olhar para elas sempre com foco de aprendizado. Só que nem sempre é assim, né, pessoal? Todo mundo, em meio a essa jornada de autoconhecimento, está sujeito aos deslizes, né? A identificação, a cair no véu da ilusão, que é o que a filosofia hinduísta chama de Maya. Esse mundo do esquecimento, que é o que a gente vive aqui hoje, ele tem vários estímulos externos para manter a gente um pouco amortecido da nossa real essência. E um pouco do que eu venho fazendo nesse caminho espiritual, através do uso dessa bebida, através da conversa que eu tenho com os amigos naquele lugar, através das práticas de meditação, que é muito importante você associar todo esse caminho de autoconhecimento e espiritualidade com uma prática diária, porque você tem que vivenciar a espiritualidade no seu dia a dia. Não adianta nada você ser espiritual no templo ou na igreja, seja qual a forma que você utilize para se reconectar, né? Então, fica muito vago eu assumir a estrutura de um ser espiritual só quando estou dentro de um templo ou de uma igreja. Mas a real espiritualidade ela é vivenciada no nosso dia a dia, nas nossas atitudes, no reto agir, no reto pensar, né? Na reta ação, né? Então, você cultivar a gratidão no seu dia a dia faz parte de uma prática. Ela deve se tornar uma prática, porque o fato de você ser grato, ele também não pode estar totalmente associado com algum fator externo. A plenitude do sentimento de gratidão, ela vem de dentro. Ela é um movimento interno. Ela não precisa depender de nenhum fator externo para acontecer, porque aí entra um fator julgamento, né? Acontece alguma experiência comigo, eu já estou ali avaliando com base naquela identificação do momento do personagem, se aquilo que está acontecendo comigo é bom ou ruim. Mas na verdade dá para refazer essa pergunta, né? Ao invés da gente perguntar se é bom ou ruim isso que está acontecendo comigo, a gente deve perguntar sempre o que tem de bom nisso. Essa é uma pergunta disparadora para a gente poder dar um salto e criar um espaço para observar essa situação com um foco de observador, saindo um pouco mais desse foco do personagem que está ali identificado e sofrendo, não conseguindo muitas vezes enxergar o que tem de bom naquela situação. Então, a partir do momento que eu consigo dar esse salto, criar espaço, e aí a meditação é importante porque ela é uma prática que auxilia você a trazer a atenção para o momento presente, para você poder se conectar com essa necessidade de dar esse espaço para fugir um pouco dessa identificação e aí conseguir sim tirar algum ensinamento daquilo que está se passando com você no momento. Porque muitas vezes é muito fácil a gente acordar reclamando, sabe? Ou se desesperar por algum motivo, alguma situação que se apresenta para você naquele dia que gera alguma insegurança na sua estabilidade emocional ali, que você vê que reflete no seu emocional. Mas se você observar, tudo isso começa no pensamento, porque a gente não está no momento presente, a gente está projetando a possibilidade de acontecer alguma coisa e como que você vai lidar com isso se vier a acontecer.
Então isso é torturante, é consequência de não estar no momento presente. Quando a gente foca no agora, que é tudo que existe, a gente não tem esse espaço, esse movimento de ficar projetando algo no futuro ou remoendo algo que já passou com receio disso vir a acontecer de novo, que é o que chamam de medo, né? Você já passou por algo que não te trouxe uma sensação legal, então você projeta a possibilidade disso acontecer de novo lá na frente, e essa sensação nesse intervalo de não estar presente é o que chamam de medo, né? E é o que gera insegurança, é o que gera ansiedade, né? E traz várias sensações aí para o corpo físico experimentar. Então, quando a gente está muito identificado com aquilo que a gente está vivendo, com essa nossa história, quando a gente não consegue dar esse salto do personagem para a realidade do ser, que é aquele que observa e simplesmente está ali, né, como observando o fluxo do rio da margem, né? É como se os seus pensamentos e todas as situações que acontecessem com você fossem o fluxo daquele rio turbulento. Naquele momento, se você está identificado, o que você vai fazer? Você vai pular naquele rio e querer nadar de braçada contra a correnteza. Isso é sofrimento. Agora, se você fica na margem observando esse fluxo turbulento, aí é a realidade do ser, do observador em você, que te permite tirar conclusões e obter algum ensinamento a partir daquela situação que pode parecer ruim no momento. Mas, na verdade, era só você se esquecendo de fazer a pergunta: o que é que tem de bom nisso que eu estou passando? Então, a prática da gratidão, a prática da meditação, são práticas que nos auxiliam dentro dessa jornada espiritual, para nos manter, no caso da gratidão, nos manter conectados com o propósito que a gente escolheu de seguir evoluindo enquanto espírito. Então, a gente tem que saber que todas as experiências que a gente vai passar são para a nossa evolução, não só espiritual, mas para a nossa evolução enquanto personagem aqui mesmo. Tudo tem um propósito de estar acontecendo. Existe um projeto certo para nós, um plano que já é certo para nós. Quando nós não confiamos, nos esquecemos disso, passamos a experimentar sensações de insegurança, de ansiedade, de medo, por conta desse esquecimento que é esse mundo, esses estímulos externos, essa nossa rotina de trabalho, de você ter que dar conta de tudo, né? E às vezes não ter um tempo, um minuto no seu dia para silenciar, um minuto do seu dia para agradecer pelo simples fato de você poder estar respirando ali, de você poder estar em condições de fazer essas reflexões, até que estão te trazendo uma sensação ruim, porque na verdade você não conseguiu mudar o foco. Então o convite que eu faço para vocês através desse vídeo, e algo que foi muito útil na minha experiência, não que eu não passe por momentos como esse que eu citei aqui de total identificação com aquela situação e às vezes até experimentar sofrimento, ansiedade, mas a prática da gratidão, a prática da meditação tem me ajudado, no caso da gratidão, a me lembrar de tudo aquilo que eu já tenho e ser grato por isso, para criar uma vibração favorável para só coisas boas se aproximarem de mim. Porque se eu entro numa vibração de negação, de que não está tudo certo, a quântica tem explicado isso. Você está vibrando essa frequência, o universo vai te devolver aquilo. É natural, é uma lei universal isso, né? Que se aplica nesse plano. Então, a prática da gratidão tem me auxiliado nesse sentido, de me fazer recordar tudo aquilo que eu já tenho e ser grato por isso. Até as situações que aparentemente foram ruins, né? Quando eu consegui dar o salto e observar, sempre teve um ensinamento, sempre teve um saldo positivo daquilo. Por quê? Porque eu consegui mudar o foco. Então é isso que eu queria compartilhar com vocês. No caso da meditação, a meditação é uma prática que ajuda a você a criar esse espaço, a você desenvolver essa presença do observador, essa atenção plena no momento presente, na sua respiração. Existem diversas técnicas de meditação. Eu posso fazer posteriormente, eu só posso falar de agora. Agora eu senti no coração de fazer esse vídeo, como eu falei para vocês. Eu não sei se eu vou fazer um outro vídeo posteriormente, mas se em outra oportunidade eu senti no coração, em outro agora, né, em outra dimensão desse agora, eu senti no meu coração essa necessidade de compartilhar com vocês, eu vou pensar em algo em relação à meditação, algo em relação ao xamanismo também. É que eu vejo que tem muito material já disponível na internet, de pessoas que vieram antes e que têm uma bagagem muito maior do que eu, uma experiência muito maior nessa parte dos símbolos, né, das medicinas, né, das plantas de poder, e podem falar com muito mais propriedade.
mas quem sabe eu faço uma explanação a respeito se eu sentir no meu coração em outra dimensão desse agora. Ok, pessoal? Então não vou me estender por muito mais hoje, eu só vou lembrar o propósito de eu ter feito esse vídeo, que é a gratidão, a imensa gratidão que eu venho desenvolvendo pelas pessoas que eu reencontrei nessa jornada e que tem me ajudado muito, tanto na vida quanto personagem, tanto na minha evolução espiritual também. Quero agradecer também a minha família, que de certa forma sempre me deu um suporte, até para eu poder estar vivenciando essa nova jornada da minha vida de mais autonomia, né? Eu me mudei, eu nasci em Matão, me mudei agora para Araraquara, que está aqui do lado, mas está sendo uma fase muito importante para mim. Queria agradecer ao pessoal do Espaço Xamânico Monte Líbano também, pela acolhida, o Orlando, a Rosana, o Rubens, né, que é o proprietário do espaço. Quero agradecer ao Padrinho Paulo, ao Éder, todas as pessoas que direta e indiretamente, o Alex, que faz as meditações lá também. Fica meio vago eu ficar citando nomes aqui, pode ser que eu esqueça de alguém, mas no símbolo desses que eu citei, resgatando o conceito da unicidade, somos todos um, eu quero agradecer a todos, sem exceção, ao todo em cada parte, por vocês fazerem muito sentido na minha jornada, por vocês serem um espelho e me darem oportunidades gradativas de poder evoluir de acordo com as nossas relações. Mitaquaeu assim, por todas as nossas relações, sou grato. Até uma próxima, pessoal. Paz e luz. Arrou!